Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém todo mundo sabe, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente DOL, D-O-L, de Diário Online, dol.com.br, ao vivo. Eu gosto de falar, mas nós temos espectadores nos Estados Unidos, no Canadá, na Noruega, na Suécia, no Líbano, na África, em Luanda, em toda a Europa Ocidental. Na época da Copa retrasada já, nós fomos assistidos em Moscou e em Perth, na Austrália. Então, praticamente no mundo inteiro nós temos audiência. Quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando a respeito do convidado de cada dia. Esse nosso programa tem o apoio do Hospital Santa Terezinha, um dos hospitais mais antigos de Belém, que deu uma repaginada e agora está tratando tudo ali na... Toda vez eu confundo o nome porque eu chamava Independência e agora é Avenida Magalhães Barata, por conta da idade. E da Neurogênesis, que trata tudo que tem em termos de doença neurológica, neurocirurgia, neuroclínica, neuropediatria, intervenção, tratamento por catéter das doenças cerebrais, comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E o nosso convidado de hoje, eu devo esse convite a ele, ele é da minha primeira lista de convidados de muito tempo atrás e, por incrível que pareça, a gente não coincidia. E hoje ele veio, é uma das nossas referências no país em termos de tratamento de câncer. É o doutor, eu não posso errar o nome dele, doutor José Luiz Amorim de Carvalho. O Zé Luiz, eu tenho intimidade para chamá-lo de Zé Luiz, o Zé Luiz formou em 72, né? E na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e como militar acabou sendo designado ou escolhido vir para a região norte para desenvolver. E aqui na nossa região, ele é o protótipo, ele foi o primeiro a desenvolver a oncologia clínica, o tratamento clínico dos cânceres. E ele fundou a Clínica Oncológica, ele é o responsável pela Clínica Oncológica do Estado do Pará, ali na 9 de janeiro, quase em frente ao Hospital Amazônia, mas ele que criou o serviço de oncologia clínica no Hospital Ofir Loyola, do qual, por muito tempo, ele ainda está lá até hoje, ele ainda não aposentou, por muito tempo ele foi o responsável. O doutor José Luiz, eu o convidei porque ele vai falar da história do tratamento do câncer na nossa região. E ele tem idade porque ele viveu todo esse momento. Primeiro, super obrigado por ter aceito o convite. A gente não coincidia e agora coincidiu. Eu vou te chamar de Zé Luiz, tá? Zé Luiz, primeiro, obrigado. Segundo, a palavra é tua, eu não vou te atrapalhar. Eu quero que tu me faça um comentário a respeito do tratamento de câncer na nossa região. Você que começou a fazer isso lá nos anos 70 para 80, né? Um bom dia a todos. Eduardo, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, em 1977, foi fundado o Serviço de Oncologia Clínica do Hospital Ofir Loyola. Essa especialidade que, à época, era nova em nossa região. Então, nós atendíamos uma média de 3 a 4 pacientes por semana. E o serviço foi em um crescendo, em uma acreditação, de modo que nos dias de hoje, o Hospital Ofir Loyola, no serviço de oncologia, atende 160 consultas por dia,
e faz 160 consultas por dia, porque a equipe de oncologia clínica é hoje uma equipe muito grande. Tá? E também faz 90 procedimentos em quimioterapia em oncologia, o que é um volume muito alto. Vocês têm que imaginar a logística para esse serviço, a aquisição de medicamentos, a manipulação dos medicamentos, a prescrição realizada pelos médicos, que é fielmente vista e seguida através da enfermagem, os serviços de apoio à nutrição, à fisioterapia, enfim, e principalmente a enfermagem, claro, a administração desses serviços. Quer dizer, tudo isso foi em um crescendo ao redor dos anos, ao longo dos anos, e continua ainda assim. No entanto, isso é possível também devido ao aumento do número de procedimentos estandartizados, isto é, o nosso serviço hoje, o serviço de oncologia clínica do Hospital Ofir Loyola, ele tem hoje uma série de protocolos para cada enfermidade, de modo que aos médicos compete-lhes seguir esses protocolos na busca de melhores resultados. Quando um caso foge ao normal ou foge à rotina, aí então nós temos que fazer uma discussão de caso clínico através do grupo para então conseguirmos um consenso nessa situação. Não era assim. No princípio, tipo a radioterapia, nós só tínhamos a bomba de cobalto, né, que dava efeitos tóxicos muito importantes, com queimaduras, com uma porção de outras intercorrências. Recentemente, o governo do estado do Pará, em boa hora, adquiriu nos Estados Unidos 2 equipamentos de radioterapia do tipo Alcyon, que é o mais moderno do mundo. Foram adquiridos agora, 20 dias atrás. Tá? E já está havendo uma obra no hospital para receber este aparelho, que vai desafogar a radioterapia em nossa região, com atendimento de aproximadamente 100 pessoas ao dia. A doutora Ivete e o governador estão de parabéns por essa aquisição. Isso vai impactar muito, né? Com relação à cirurgia, o tempo foi... 100 por dia? 100 por dia. Por dia. Por isso aí as filas... Praticamente vão acabar. Não tem mais fila, acabou. Entendeu? Quer dizer, e só que esses aparelhos não vão ser instalados daqui a 5 anos, não. Tá? Daqui a 4 meses, 5 meses, eu acredito. Eu não perguntei lá, mas eu acredito que seja assim. Daqui exatamente. Pro vai estar tudo funcionando. Então, com relação, por exemplo... Tu vem aqui, assim que inaugurar, tá? Não, mas aí é o radioterapeuta que vem, né? Porque eu falo de oncologia clínica. Vem a turma toda. Então é o seguinte, com relação à cirurgia, né? Os métodos cirúrgicos foram sendo aperfeiçoados com a melhoria das condições das anestesias, a melhoria dos novos aparelhos e instrumentos cirúrgicos e, principalmente, com a implantação de várias residências em oncologia que obrigam os médicos a estudarem mais e terem, assim, uma habilidade ainda maior nos procedimentos cirúrgicos. Com isso, nós também não estamos com problemas em cirurgia. De modo que isso tudo contribuindo para o aumento da sobrevida dos pacientes portadores de câncer. Eu ainda acho que 2 pilares têm que ser conservados. O primeiro deles é a prevenção. A prevenção é por demais importante. Os homens têm que procurar fazer o exame da próstata, que é o câncer mais comum no nosso hospital. As mulheres têm que fazer o exame do colo uterino, não é isso? Tem que se vacinar, quando ainda jovens, contra o HPV. E antigamente essa vacina era cara, não existia em lugar nenhum, entendeu? Agora a vacina tem em todo posto de saúde e é o fator primordial para a nossa erradicação do câncer do colo uterino. Bom, mas o câncer do colo uterino, a gente tem um tratamento bom porque faz a radioterapia, faz a cirurgia. Sim, mas vocês imaginam o quanto é doloroso para os pacientes fazerem radioterapia, fazerem a quimioterapia por 8 semanas,
com um medicamento que é o cisplatin. Esse cisplatin, por sua vez, eu estive em São Paulo há 10 dias atrás e foi feita uma revisão sobre o tratamento oncológico clínico do câncer do colo de útero, com a introdução de novos medicamentos para se juntarem à radioterapia. Não houve mudança de cenário, isto é, o cisplatin continua a ser o tratamento ouro para o câncer do colo uterino. Mas eu acho muito mais importante aplicarmos as vacinas nas menininhas de 12 anos, de 13 anos, tá? E com isso aí não temos o câncer do colo do útero, né? O que já vem sendo extremamente difundido no estado de São Paulo, tá? Lá eles fazem uma campanha muito intensa para a vacinação de todos contra o HPV. Nós também temos essa oportunidade aqui, mas as pessoas parecem que não ouvem bem, tá? Talvez seja o caso de nós falarmos pessoa a pessoa. Então, quando um paciente ou quando uma paciente portadora de câncer de colo uterino vai à nossa procura no Ofir Loyola, eu atendo a paciente, sim, mas eu também procuro dizer assim: a senhora tem filha, a senhora tem irmã, já fizeram a vacinação contra o HPV? Tudo isso aí é importante, né? Com relação ao câncer de mama, nós também temos muitos avanços. E esses avanços são baseados, primeiramente, na imunohistoquímica, posteriormente em outros tipos de exames que nos conduzem à individualização do tratamento, tudo caminhando para a medicina de precisão em oncologia. Hoje já se faz a biópsia líquida, que detecta a presença de células de câncer no sangue. Esse exame ele foi feito inicialmente aqui em Belém, em 2016, 2017, em convênio com o Hospital Einstein. E nós enviamos o paciente para lá. Naquela época, esse exame só era feito em Frankfurt. Então, tinha que fazer um acondicionamento especial do sangue para ser encaminhado para aquela cidade. E o exame custava R$35 mil. Hoje em dia, ele está em aproximadamente 2 mil ou 3 mil. E pretendemos ainda incorporá-lo ao sistema SUS. Tá? Sistema SUS esse, que graças também ao governo do estado do Pará, porque não adianta você ter os protocolos, você ter os pacientes, se você não tem para seguir os protocolos, né, os medicamentos, os insumos, né, a infraestrutura. Então, a gente tem que ter o farmacêutico, tem que ter a capela de fluxo, tem que ter um armazenamento de medicamento, tem que ter um esquema de compra de medicamentos, não é? E isso aí, graças a Deus, no Ofir Loyola não nos falta. Obrigado, doutor Ivete, obrigado, governador. Né? Então, tudo isso aí para podermos conseguir uma sobrevida melhor no câncer de mama. Continuo a dizer, nesse caso, vai prevalecer a prevenção, vai prevalecer a mamografia, com o diagnóstico de tumores em fase inicial. Com isso aí, aumentou a sobrevida em muito. Hoje estamos com uma sobrevida de aproximadamente 80% dos pacientes. 80%? 80%. É uma sobrevida muito alta. Tá, agora para bem aqui, porque o nosso tempo no primeiro tempo acabou. Desculpa. Mas a gente parou no 80%, tá? A gente volta já já. Tá bom. Pessoal, por incrível que pareça, é super informação. Já já a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.
Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa de super informação sobre câncer. Super informação sobre prevenção de câncer. Zé Luiz, o Zé Augusto Palheta também falou há um tempo atrás que a sobrevida no câncer há 20 anos atrás era 44% e que no mundo atual, recente, estava em 75% e você falou de 80% agora. Né? Sim. Continua isso. O que está acontecendo é que nós estamos aperfeiçoando os métodos de prevenção, mas a prevenção, em realidade, é a detecção precoce da doença. Ora, um paciente que tenha a detecção de um tumor em estádio 1 não é o mesmo que tenha um tumor em estádio 4. Então, vamos nos dedicar à vacinação do HPV, à prevenção da mamografia no câncer de mama, a endoscopia para o câncer gástrico. Com isso aí, nós vamos melhorar. Aí o paciente vai ter câncer, mas vai fazer o tratamento da fase inicial e a sobrevida vai aumentar lá. Em realidade, nosso problema hoje em dia, nós temos o controle do câncer. O que nós não temos é o controle das comorbidades. Isso que eu ia te perguntar. Hipertensão, diabetes... Esses pacientes apresentam hipertensão arterial, apresentam o diabetes, às vezes muito difícil de efetuar o tratamento, não é isso? E outras doenças que impactam na sobrevida do câncer. Aí ele morreu de câncer, não, ele morreu com câncer, mas câncer controlado, ele morreu da outra enfermidade. Então, tudo isso aí para a gente, né, chegar a essa conclusão, a este acordo. Eu queria pedir a sua licença agora para falar sobre os 20 anos da Faculdade Fibra. Certo. Então, a Fibra está fazendo em suas faculdades 20 anos de fundação. E eu tive a honra de ser convidado pelo reitor Noronha para participar do Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde, que é presidido pelo Davi Bichara, nosso amigo, professor de muitos anos. E ele me convidou para presidir a Jornada Amazônica de Oncologia. E vamos ter a honra de receber lá a doutora Ivete Gadelha, diretora-geral do Ofir Loyola, que vai nos dar um overview sobre câncer no Pará. É uma coisa muito boa. A seguir, vamos ter um simpósio só de câncer de próstata. É um workshop sobre câncer de próstata. Particularmente, os avanços na radioterapia, que hoje em dia já é uma radioterapia de precisão realizada aqui em Belém. Não dá mais nenhum tipo de sinal ou sintoma tóxico para o paciente. Também, para os casos mais iniciais, vamos ter o Dr. Rui Mascarenhas, que falará sobre os avanços da cirurgia do câncer da próstata. Mais adiante, virá o nosso convidado especial, o professor André Perdicares, da Universidade de São Paulo, que é doutor em semiótica e que vai nos falar sobre a comunicação e câncer, aspectos psicológicos. Depois, vamos ter a doutora Calista, lá de Santarém, que é doutora em diversas ações de saúde, tá? E que vai nos falar sobre a carcinogênese, genética do câncer. Professor Marcos Fraga Fortes, doutor em cirurgia do câncer gástrico pela Universidade de São Paulo, recentemente completado, vai nos falar sobre o avanço da cirurgia do câncer gástrico. E fechando, nós vamos ter o Dr. Sandro Cavalero, que vai nos falar sobre medicina de precisão, coisa que a cada dia cresce mais dentro da oncologia. Então era assim, antigamente se falava, vamos fazer o tratamento do câncer de mama, que é esse aí. Não é mais nada disso. Então, o tratamento do câncer de mama pode ser estádio 1, 2, 3 ou 4? Bem, mas só que ele tem um tipo histológico.
ele tem um subtipo histológico, ele tem uma imunohistoquímica que vai nos dar, por exemplo, se é receptor de estrogênio positivo, se é receptor de progesterona positivo, se tem o HR2 positivo ou negativo, tudo isso aí vai mudando. De tratamento imunológico. Tá? Teoricamente, a última... Exatamente. E que já foi incorporada no Hospital Ofilo Loyola. Nós estamos avançados no tratamento lá. Tá? Então, quer dizer, só que a cada dia novos casos e perspectivas aparecem dentro da medicina de precisão. Né? De modo que, hoje em dia, não existe só o tratamento do câncer. O tratamento do câncer tem que ser individualizado. Né? Por quê? Os medicamentos, tem gente que fala droga, eu prefiro falar medicamento. Os medicamentos utilizados em oncologia clínica, eles são variáveis dependendo da sensibilidade do paciente ao medicamento. Por quê? Às vezes você faz um primeiro ciclo que deveria funcionar, mas simplesmente não responde e você então é obrigado a mudar o medicamento. Cada medicamento desse, ele é fracionado por doses. Essas doses são variantes do peso, da altura e principalmente do estado geral do paciente. De modo que o tratamento oncológico hoje em dia é muito complexo. Os médicos têm que estudar muito. Nós temos a oportunidade agora de ter a residência médica de oncologia do Ofilo Loyola desde o ano de 2006, né? O que vem apresentando novos médicos, novas pessoas que estão estudando o assunto e por isso a equipe cresceu. Quando houve o crescimento da equipe, né, também houve aumento da demanda. Por quê? Há tempos atrás, os pacientes para virem de Marabá, por exemplo, até aqui, eram uns 2 dias. Agora são 8 horas. Tá? Os pacientes que vêm de outras cidades vêm fazer o tratamento normalmente aqui com o suporte das prefeituras, através do tratamento fora de domicílio. Funciona. Tudo isso aí aumentando o quê? A sobrevida dos pacientes. Então, os pacientes que às vezes vinham aqui para fazer uma consulta ou para fazer um tratamento, muitas vezes eram impossibilitados de retornarem e, com isso, aumentava o número de mortos fora do hospital. E sem o tratamento. Agora não. Agora, com essa facilidade de chegarem ao hospital, com o serviço de emergência que possui o hospital, com a recepção que nós temos, tudo isso aí, com a facilidade da internação... Tem um serviço de emergência? Isso é importante. Tem serviço de emergência que funciona muito bem. Funciona muito bem. Porta aberta para os pacientes portadores de câncer. Né? Todos aqueles que forem matriculados no hospital têm esse direito. Só que aí a rotatividade do serviço de cirurgia aumentou muito, porque eles estão fazendo muito mais cirurgias, não é isso? A rotatividade da radioterapia também aumentou muito, não é? Porque nós agora temos convênios com hospitais particulares para fazer a radioterapia. Tá? Dentro em breve, né, vamos reduzir com a chegada dos novos aparelhos. Correto. Então, quer dizer, o Hospital Ofilo Loyola, eu não falo em nome do hospital, falo em meu nome, falo em nome do observador, que lá está há muitos anos, está ultimamente em um crescendo de tratamento, em um crescendo de cuidados e, em consequência, aumentando demais a sobrevida dos pacientes portadores de câncer. Zé, você agora deu uma aula, explicou tudo. 90% dos comentários que você fez eu desconhecia. Eu me considero como público, não é da minha área de trabalho. Você só imagina câncer, Ofilo Loyola, mas não imagina essa infraestrutura que tem lá dentro. Né? E como aquela eterna reclamação de não tem vaga, você hoje colocou agora no ar o quanto cresceu o serviço. Agora, me fala uma coisa. No serviço privado em Belém, você que também faz parte, essa estrutura toda existe? O serviço de oncologia clínica no privado funciona no mesmo esquema. Tá? Então, os pacientes podem ser operados, podem fazer a radioterapia,
podem fazer a quimioterapia. Temos várias clínicas em Belém que fazem isso, Certo. não é isso? E todos também acompanhando o crescimento do serviço em geral, acompanhando as novas técnicas através dos congressos importantes, como o Congresso da American Society, né? Como o Congresso da ESMO na Europa, não é? E nós estamos sempre atentos às novas medicações, às novas interações medicamentosas e, principalmente, aos novos resultados. Recentemente, fui assistir uma aula sobre um novo tipo de tratamento para câncer de próstata, tá? Um novo medicamento que apareceu. Às vezes, a gente não pode utilizar, tá? Porque ainda não foi incorporado no sistema SUS. Então, tem que ser autorizado pela Anvisa, tem que ser incorporado ao sistema SUS para que a gente possa utilizar com segurança, tá? E ninguém vai inventar nenhum tipo de coisa, ou tratamento, ou medicação miraculosa. Você lembra que há tempos atrás tinha gente que vendia barbatana de tubarão na porta do Ofílio Loyola. Chá de IP. Fui obrigado a chamar a polícia, não é? Esse tipo de coisa que hoje em dia não existe mais. Eu lembro o tratamento do câncer hoje está solidificado, é uma coisa muito séria e de resultados objetivos. Perfeito. Eu lembro quando eu era adolescente, deu na televisão que chá de IP roxo curava, Isso. Ficou uma loucura. Com cachaça. Com cachaça. Aí o outro evoluiu dizendo que cachaça não, teria que ser o uísque do bom. Do bom. Essa situação, né? Absurdo total. Zé, nós estamos nos momentos finais do nosso programa, considerações finais, e dedica o programa. E Zé, tu vai ganhar uma cadeira cativa aqui, com certeza. Bom, eu fico muito agradecido por poder estar aqui, muito feliz de poder expressar a minha opinião e dedico esse programa à minha paixão, ao Hospital Ofílio Loyola. Entendeu? Que entidade séria que cuida dos pacientes, tá? Que me emociona de fazer parte dessa equipe. Também a equipe minha da Clínica Oncológica do Pará. Há 40 anos no trabalho, há 40 anos no trabalho sério, sendo prestigiado por todas as camadas, por todas as orientações, não é, de protocolos, de por aí afora. Então, muito obrigado a todos, fico muito feliz de estar aqui. Obrigado. O Zé fez uma dissertação. Nós conversamos antes do programa sobre o que é que nós íamos falar e ele falou tudo o que eu queria que ele falasse. Ele fez um histórico da história do tratamento de câncer desde a época que ele chegou até o momento atual. Perfeito. O Zé vai vir aqui com certa frequência para atualizar a gente. A medicina está dando saltos enormes em todas as áreas. Na minha área de trabalho, cardiologia, na diabetes, na oncologia, em todas as áreas, na ortopedia, na gineco, obstetrícia, fantásticas. Cirurgia, um salto total. Então, a gente vai continuar, o Zé vai voltar e turma do Ofílio Loyola, da oncologia, o programa foi para vocês. Um abraço enorme, uma semana iluminada para todos e domingo que vem a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.